José Paulo Batista Fontes está hoje no Velha Guarda. Tem 68 anos, licenciou-se em Gestão de Empresas em 1982 e entrou quase de imediato na vida política. Foi vereador da Câmara Municipal do Funchal em 1985 e um ano depois tornou-se diretor regional das Finanças. O governo de Alberto João Jardim convida-o então para a Secretaria Regional da mesma pasta, onde fica até ao virar do milénio. De 2000 a 2015, vai sentar-se na cadeira da vice-presidência da Assembleia Regional. José Paulo Fontes, é um prazer tê-lo aqui. Tem um currículo longo. Não vou ler aqui porque senão ainda levava uns 10 minutos ou mais, mas esta vida profissional começa ainda antes da vida política, começa aos 18 anos. Sim, Tornou-se professor. sim, eu sempre fui muito. Bom dia primeiro, bom dia a todos, bom Bom dia dia. aqui às colegas de programa. Para dizer, sim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, portanto, quando terminei o sétimo ano, na altura o sétimo ano, foi na altura que houve que implementaram o serviço cívico, foi na altura da Revolução, do 25 de abril de 64, e o serviço cívico, e portanto, nessa altura, alguns de nós fomos chamados a prestar colaboração. Eu lembro-me de ter sido chamado num dia para prestar auxílio no aeroporto, portanto, aos passageiros que entravam e saíam, e nesse próprio dia recebi uma chamada em casa para me apresentar na escola preparatória de Gilianos para dar aulas e, portanto, aos 18 anos fui dar aulas para a Câmara de Aulas de Lobos, de matemática. matemática, disciplina de matemática ou sétimo ano de escolaridade. Portanto, a diferença não era muito. Olha, excelente recordações, encontro. Excelente. Sim, imagino um jovem desta idade numa escola em Câmara de Lobos, mista, e portanto Com os tinha ali Já tinha quase a idade do é verdade, professor. e fiquei sempre com uma boa relação. Aliás, há alunos, se ouvirem este programa, vão se recordar, porque até me fizeram um bolo no final do ano, e as alunas fizeram ali uma grande coisa, e eu e alguns alunos encontrei-os na Venezuela, encontrei-os nos aviões, e vêm todos falar, e falar muito. Portanto, uma experiência Olha, que marcou. sim, marcou-me bastante. Um deles é aqui. Há um que joga golfe que é o João Lopes, que é o que eu falo mais, portanto foi meu aluno, e havia um que fui deputado do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Madeira, que era também de Câmara de Lobos, também foi meu aluno. Portanto, eu teria 18, 19 anos, eles teriam os 13, 14, os mais potentes talvez 15 anos, as jovens também mais ou menos essa idade, e foi riquíssima essa experiência, porque quando estava a dar aulas em Quebra de Lobos, houve falta de um professor de matemática no Liceu Jaime Nunes, e na parte da tarde, no final da tarde, ia vim dar aulas das 7 da noite às 9, Portanto, acumulado. portanto, acumulada, Transversal. o que na altura era um bom contributo para em vez do dinheiro dos pais, foi um ótimo contributo que recebi para começar a viver já do meu trabalho e do meu salário. E, portanto, foi muito bom, e foram um ano de uma experiência muito, muito grande, e ainda hoje reconheço que esses primeiros tempos me deram à vontade para falar. Só sempre aqueles. As que marcam mais. É. E deu-me uma vontade muito grande, uma vontade, julgo eu, pensava eu, mas, Primeiro contato com os mas para, jovens. para Quais da mesma enfrentar idade. aquela turma, e aquela surpresa de chegar ao primeiro dia e verem o professor e quem é o professor. Para um pequeno. E no fundo esse. E depois vai estudar, não é? Depois vou estudar, vou para o Instituto Superior de Finanças e Economia, Ciências em Lisboa. Depois estou lá há 5 anos, uns 5 anos da praxe, e estive sempre ligado durante
a estadia em Lisboa e que já estava antes aqui, sempre ligado à JSD, portanto. Sim, Também ainda nessa fazia altura, parte a vida política, quando é que entrou para a JTC? Muito. Muito Sim. cedo, 17, Quando começou 17 a anos, acontecer 18 aqui. anos, eu lembro de fazermos aí umas coisas que não devíamos fazer. Nas campanhas eleitorais éramos nós, pregávamos cartazes e fazíamos algumas pinturas e Ou seja, seriam umas pinturas que não seriam admitidas de forma alguma, mas na altura era o que havia. E lembro portanto já tinha 18 porque já tinha carta. Lembro de uma vez uma das latas de tinta laranja meter eh, se virado dentro do carro e ter ficado com o O carro carro cor de durante, laranja. durante uns dias com uma base laranja, mas como era no fundo, não teve problemas Como era a instalados. cor Era uma cor, era a cor da era uma cor bonita. sim. E portanto ficou, mas depois teve de ser pintado de preto para tirar o laranja na base e portanto isto não eram automóveis como hoje que tinham tapetes e tudo, portanto eram Era mais tapetes de fácil de borracha passar. e que se levantar e por baixo já tinha a chapa, portanto ao cair sobre o tapete de borracha e sobre a chapa e portanto foi tirar o tapete e substituir e praticamente retirou. Mas desde essa altura, depois tive, naturalmente, apanhei, Mal acabou o curso, veio trabalhar para Depois, não foi? ainda apanhei a ADEA No no início, início, continente, sim. em Lisboa. Mas Lembro apanhou a bem D da como morte, da trabalhou morte de lá. Sá Carneiro, lembro bem da morte de Sá Carneiro, Estava acompanhou lá em Lisboa, acompanhei, quando estava em estava em estava. Lisboa. Lisboa, em 1980, acompanhei perto, lembro do começo dos Coliseus da ADEA, Hum. um pouco antes, e portanto depois, toda essa fase. Depois regressei à Madeira e o meu pai sempre esteve ligado tinha as empresas, as suas empresas, além da empresa produtora Será de assim por vinhos. isso que foi estudar gestão de empresas? Sempre tive uma altura como todos os jovens gostavam de carros, Hoje, uma das paixões era ser engenheiro Engenheiro. mecânico. Era o que ainda toda a gente consigo diga, mas isso. como houve muita, Vá lá. houve muita gente que não se adaptou e eu sempre me senti mais na área da gestão, na área e Hum. portanto fui aí que o meu irmão também é da economia, portanto, pronto, estava mais e desde sempre vim para cá, já antes dava algum apoio às Seu pai. empresas do meu pai e pronto, e vim para cá e fiquei ligado às empresas do meu pai. Cheguei a participar, a estar na ACIF, mas fui, como eu disse, foram 3 anos, não chegou a 3 anos, e continuava na Né? política, na JSD, e logo a seguir penso que em 1984, 85, 85 já estive eh, na Câmara Municipal. vou para presidente da mesa do Conselho Regional da JSD na Madeira e fui apresentar cumprimentos ao Dr. Alberto João como presidente do governo e presidente do partido e foi nessa altura que ele, no meio de uma conversa e estarmos à conversa que me designou, digamos assim, como Variador, vereador candidato. para participar na lista De do antes, João Dantas, Dantas. candidato em 1980, candidato em 1985 à Câmara Municipal do Funchal. Sim. E lá estive, fizemos uma boa equipa, Mas que pouco eu, Mas Pedro depois. Ferreira, o Cuito Pita, Ai, o o Coito Cuito Pita também Pita, jogou. já nessa altura Isabel de Castro, o Miguel Afonso, era uma equipa e, era uma Mas e, e, e ganhamos 9-2, portanto não e os foi. dois, os dois vereadores eram do Partido Socialista, era o António Trindade e o David Caldeira. Não sei se foi substituído, mas eram os dois do Partido Socialista. E pronto, fizemos uma boa a equipa. vanguarda do Do PS. PS Já também. era. Isto agora já estamos a falar das velhas guarda. Mas fizemos ali E portanto, eu acumulei. Pois, 1986, surge o convite para. Eu Adre- vou só Direção. voltar atrás porque isto não surge
Eu mal entrei na Câmara, fiz um levantamento da situação financeira da Câmara e ao fazer o levantamento com a banca, fiz um protocolo de reequilíbrio financeiro para a Câmara Municipal do Funchal. Hum. E resultou bem. Rapidamente fizemos um sindicato bancário, fizemos uma coisa e funcionou. E um dia o Dr. Alberto João disse-me: Você fez isto para a Câmara do Funchal, temos de fazer para todas, para as outras 10 da Mas era vereador da Câmara, eu era vereador da Câmara Sim, e, é aquele portanto, vai para o não governo. podia, Generalidade. não podia ter interferência nas outras câmaras, não, só se fosse nomeado para essa com uma missão específica, mas a solução foi passar a diretor regional de finanças, fui para diretor regional de finanças, com a incumbência de fazer o protocolo de equilíbrio financeiro dos municípios. Como toda a gente sabe, foi uma realidade, foi bem sucedido e foi uma forma de ultrapassar todos os problemas financeiros das câmaras municipais. José Paulo Fontes, eu digo José Paulo, porque nós ali, Não, nós há dissemos bocadinho, primeiro antes Fontes. antes da entrevista, ficámos a saber que durante imensos anos fartei-me de fazer reportagens e entrevistas contigo Exato. e disse sempre Paulo Paulo Fontes. Fontes. Toda a gente, mas Sim, Paulo Paulo Fontes. Fontes não gosta que chame Não E é José Paulo, na. como é que é? Nas Como é que reuniões de começou governo era, isto? chamavam-no Já José era, Paulo Você Fontes. chama a em maior parte, casa. das pessoas que me conhece não me trata por Paulo. Das pessoas que me conhecem Sim, desde novo, Casa, sim. casa, amigos e amigos e coisa, tal. não, Zé Fontes, Zé Hum. Paulo, Zé, simplesmente, quando não tem. Portanto, essas pessoas, naturalmente, e eu, quando fui dar aulas, foi precisamente quando fui dar aulas, um dia dou por mim a ser o professor Paulo Fontes. O professor Paulo Fontes e o Paulo, e depois fiquei o Paulo, e depois para todo o lado fiquei o Paulo, e foi ficando Paulo, e adotei Ou portanto, não? o Paulo, quando sempre fui Zé Paulo, nunca fui Como é que propriamente. era com É um a também, pessoa? Chama Paulo ou quando é que chamava Na Paulo? minha mãe Sei lá. nunca me tratou Paulo. naturalmente por Paulo, e era engraçado, porque a minha mãe era uma pessoa muito especial, e era mesmo uma matriarca, uma pessoa muito especial, com um carinho muito grande, e então tinha três formas de tratar. Quando me queria algum favor, alguma coisa que se fosse feita, era o Zequinha, Zequinha, tinha assim Era com o um ar. Quando, era normal com outras pessoas, era Zé Paulo, quando estávamos em qualquer sítio, é o Zé Paulo para um lado, o Zé Paulo para o outro. E quando era que algo tinha corrido mal, havia qualquer coisa má, era Zé simplesmente. Já Mas sabia tu, quando era Paulo, Zé, então, já era só. Já não vinha nada, era. Zé, já arranjei ser. Zé já era para uma Não, chapa, era uma outro taça. nível, era, se chegasse a esse nível era Paulo. Não, mas pronto, e depois as pessoas foram continuando, A muitas ver. das pessoas Albert João Jardim dizia José confiança. Paulo. Estou-me a recordar agora, acho que era mais José Paulo. É que Era mais, ele devia saber desta nuance. eu penso que talvez algumas vezes, agora diz Paulo, porque Agora diz ainda ontem falei com ele e foi ele. Deve estar chateado, então. Portanto, não, e depois eu até não ia contrariar essa forma e pronto, essa e tendência. adotei como Paulo Fontes e pronto. Olha, Mas de vez em quando, então com as pessoas que trabalham comigo, nos clubes, nos secretários, em todo o lado, sabem que quando escrevem o meu nome tem que escrever José Paulo Fontes, senão tem um erro ortográfico. Ah, fotográficos. Entretanto, hum, tive uma carreira, eu diria, tive sorte, era não, acho que era competente, não, competência. era competência, mas tudo. Tive sorte de ter as pessoas que Sim, sim. acreditaram Sim, em ti. Acho que foi. havia sempre quem reconhecesse a Exato. carreira, de alguma forma fui fluindo, era isso que eu queria dizer. É, pá, Se voltasse atrás, teria feito alguma coisa diferente? naturalmente, há coisas que nós não repetiríamos de forma alguma, mas foi uma carreira muito enriquecedora. Naturalmente, muito absorvente. Se for falar com os meus filhos e com a minha mulher, com certeza que vão. O livro de reclamações
Este não é, existe. é extenso. Deve ser Em, Mas, em acima, Portugal. acima de tudo, acima de tudo, eu tenho, na vida, tenho sempre uma, um princípio, que não há impossíveis. E é uma Nós, pessoa muito positiva. sim, Sim, e isso é sou Aliás, nunca. possível Sim. e mesmo E que nós temos pedido, puxado. e não é impossível. E quando dizem que é impossível ou não sei o quê, eu não desisto de lutar. Eu luto sim. sempre. E quando acredito, luto. E diz que Irrita-se. não deixa. Não me Não, é irrito. irritado. Irrito-me isso. Ah, então tive sorte. Eu não- Me raspando A só. parte também, de vez em Mas é quando, agressiva. de vez em quando também tenho. Mas acima de tudo, eu aprendi, especialmente nesta vida e nesta semana que vamos falar de lei de finanças e do financiamento financeiro das regiões e que tenho muito humildemente reconhecer que fui uma das pessoas que mais lutou por isso. Quero dizer que, acima de tudo, quando nós estamos a fazer um trabalho, estamos a desenvolver um trabalho, estamos a fazer, temos que pensar naquilo que estamos a fazer e temos que pensar o que é que os outros vão beneficiar e o que é que os outros vão apontar no trabalho que estamos a fazer. E portanto, eu sempre tive essa noção que e sempre fui eu próprio, a vida política eu sabia que era, acontecia-me, mas nunca fiz dos cargos públicos e políticos uma forma enfim, de me apresentar. Mas vejo aqui Eh, uma coisa que eu. Disseram que era arrogante, não. E é não, exatamente a não, imagem que Não, eu é. vejo. por isso, olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou lhe dizer muito claramente. Eu de manhã dispensava sempre um motorista. Vinha com o meu carro privado para o governo, parava o carro no governo, na Câmara a mesma coisa sempre. Hum? E só quando ia para alguma missão, uma coisa é que ia com Levava o o motorista. motorista. E portanto nunca foi da minha parte sempre tive sabendo que sempre fui eu, nunca, ao tempo, sempre, nunca, e portanto com as pessoas, mesmo com as pessoas das minhas relações de amizade e coisas, eu nunca fiz essa questão de ser secretário, ou ser isto, ou ser aquilo. E quando, na minha altura e com a minha idade, exercer essas funções era poder, e é poder, e naturalmente que o poder também atrai, o poder chama, e Deslumbra. deslumbra. Eu nunca me deslumbrei muito, mas senti que à minha volta, que o poder naturalmente atrai as pessoas, tem toda uma. E eu fui, como eu disse, comecei aos 32 anos, 33, eu saí de secretário regional aos 43 anos. Quando há. Há gente que ainda diz que é muito nova para entrar para secretário. E eu já tinha 12 anos, mais 12 anos de diretor regional. Portanto, dizer, comecei muito cedo, mas sempre tive um grande sentido de responsabilidade. E aí também, já na altura da minha mãe, do meu pai, quando era qualquer coisa de responsabilidade, era normalmente sobre mim que recaía essa missão. E portanto, sempre tive essa ideia, nunca fui uma pessoa. E dela gerar quando tenho que fazer, quando sinto-me responsável, tenho qualquer coisa, algum projeto, qualquer coisa difícil para fazer, eu quero liderar o processo. E estou dentro, e tenho que estar dentro, tenho que acompanhar, tenho que fazer. As pessoas sentem que aquilo tem um cunho muito pessoal, mas é a minha forma de estar e a minha forma de levar os projetos. E pronto. E sou persistente, sou combativo, não me deixo vencer na primeira nega, e eu vou sempre à procura De de uma solução. soluções, à procura de soluções, à procura de encontrar vias não de consenso, mas de chegarmos a um entendimento. O consenso é sempre uma coisa muito difícil de se conseguir, mas fazer vincar
as nossas pretensões, as nossas posições, e que desde que elas estejam bem sustentadas, como hoje se diz, bem sustentadas, que é isso que nas negociações com Lisboa era fundamental, fundamental, pensar sempre o que lá vinha e sustentar bem o que eram as nossas posições, com tudo, com um trabalho de casa bem feito. Portanto, esse foi sempre uma das minhas formas de estar e hoje em dia diz hiperativa, não sei o quê, mas eu sempre me dei a trabalhar, a fazer coisas e nunca parei, Também, como podem ver em todas estas, com todas essas funções, continuava, e com todas estas obrigações, continuava na minha parte mas não, dos É isso que clubes. nós temos, eu penso que eu e a Marina, que era essa pessoa positiva e que se entregava. sim, sim, Sim. sim. Um momento Bem difícil, humorado. um momento Era bom. difícil na carreira foi de certeza quando foi a história do Clube Único. E todas portanto, os protestos. Sim, sim, eh, sim. como é que a vossa Eh, relação com o seu, como é que conseguiu separar a relação familiar Bom, essa foi com, foi um tempo, uma Essa questão difícil. altura perdeu difícil. algumas noites. É, Com insónia ou não? Não, não digo insónias que ainda tinha, mas era como eu lhe digo, o presidente, o Dr. Alberto João, como estava a referir, outra vez, Paulo, 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 Paulo. nestas coisas não há irmãos, nem política não há irmãos, não há família, nem sei o quê, mas isto, eu disse que o Dr. Alberto João podia dizer aquela frase porque era filho único, e, portanto, portanto, não, mas é natural que ao se passar, ao haver ataques e situações como o irmão, naturalmente, mesmo separando todas as coisas, e que era difícil, e foi muito difícil, foi um momento difícil, foi, não há dúvida, onde eu pedi para sair do governo, pedi na Acho que eu altura, pedi para sair do governo. Não foi mesmo grave. Então foi. Eu lembro-me na altura, os jornalistas, Doutora, nós comentávamos sim, isto. sim. Aliás, a peta ainda foi antes, a peta do 1º de Abril que eu tinha metido do governo, lá no Paragonas do Diário de Notícias, e eu até estava fora e toda a gente a me telefonar o que é que se passava, o que é que não se passava, pronto. Mas nessa altura, naturalmente, mas depois o Dr. Alberto João disse que eu não podia, nessa altura, sair, que isso era dar para o exterior, de facto, uma imagem de que a situação no próprio governo tinha chegado a uma situação que é preciso uma união, que era preciso continuarmos unidos, não sei o quê, mas quer dizer mesmo nessa fase, naturalmente o Dr. Alberto João teve, mas passados estes anos eu devo ser das pessoas que mais estou com o Dr. Alberto João, que mais trabalho com ele e estou com ele no Instituto, continuamos com uma amizade muito grande. Tive sempre uma relação amistosa, conseguiu sempre trabalhar. Houve, à parte desta altura, momentos em que Sim. teve conflitos e sentiu que não conseguia trabalhar com o Dr. Alberto Jardim. Olha, eu vou-lhe dizer É que nem sempre era uma fácil. coisa que não. Eu vou-lhe dizer, eu era o mais novo do governo. Era o mais novo, Era o mais novo do exatamente. governo. O doutor Alberto João um dia Lá chamou-me, estás, chamou-me pois. e disse que não me colocava como vice-presidente, mas que ia-me passar a número 2 do governo. E plano porque era o mais novo, porque depois pedia Já não Mas era podia. vontade que a mão dos teu filho. é, sim, É. tive. Mas e ele disse-me tudo isso e pedi-me para fazer a coordenação do governo. Portanto, passei para secretário do plano e da coordenação. E fazia a coordenação do governo com reuniões preparatórias de secretários antes do plenário do governo, preparadas e todos os dossiês passavam por mim. Nessa altura, todos os dossiês. Portanto, a confiança do Dr. Alberto João era demasiado. Eu posso lhe dizer até, porque muito aprendi com ele, muito aprendi na vida, a vida política, porque nessa altura os tempos eram diferentes, eram outros tempos. Eu lembro de muitas vezes quando tínhamos os orçamentos para fechar, eu estava no fecho dos orçamentos, com aquelas complicações todas da dificuldade do fecho do orçamento,
dizer ao Presidente, Presidente, temos que falar por causa do fecho, ainda não sei o que, ainda sei o que mais. Ele dizia, oh, Paulo, 2h30 antes do plenário, o plenário é estas 2h30, falamos um pouco e pronto. E eu ia, 2h30, e não íamos para gabinete nenhum, dávamos uma volta à pé pelos jardins, eu ia-lhe colocando as questões sobre as quais havia alguns problemas e não sei o quê, como é que tinha que ser, como é que não tinha que ser. Epá, e sempre tive A verdade é que maior que chegava dentro e dizia, e isso é uma característica extremamente peculiar do Dr. Alberto e João, e muito boa, que sempre fez confiança no seu secretário das Finanças. E, portanto, isso é muito importante para quem tem que gerir as finanças da região na situação em que estava a gerir, em que estávamos a gerir. E, E portanto, eles iam mesmo. é que pegou nestas pastas Digamos, dos sim. dinheiros, Sim. das verbas, das finanças, numa altura em que se fez imensa obra na Madeira. Além E da. é que agora olha para trás e pensa, meu Deus, o que se fez É verdade, é foi a verdade. altura do grande, de tudo, Foi, das vias foi. rápidas, das Quando grandes começaram, obras. sim. Foi, nós conseguimos muito. Isto levaria muito tempo para contar e Levaria. eu já disse que acho que vou, Tem vou que ter colocar um- algumas destas, pelo menos algumas destas questões, mas nós, eu dizia e continuo a dizer, a Madeira, um secretário das Finanças deve estar na Madeira, sim senhor, mas onde ganha a vida é em Lisboa e em Bruxelas. Aqui Portanto, ganha aqui, fica aqui, pelos brancos. aqui é para distribuir, lá é para ir buscar. E portanto, nessa altura, e com certeza vou ter a oportunidade de referir essa questão, quando se debater a questão do modelo financeiro para a região, nessa altura eram os governos de Cavaco Silva, estávamos na altura da adesão Unidade Europeia, havia os fundos de coesão e os fundos europeus, Uhum. naturalmente, mas não tínhamos, eu ia, e o Dr. Guilherme Silva é testemunha, eu ia com a minha pasta, com as propostas todas, quando saía o orçamento, com as propostas todas de alteração ao orçamento, para a Assembleia da República, com os deputados da Assembleia da Madeira e da Uhum. Assembleia da República, pus com os deputados dos grupos parlamentares apresentar as propostas de alteração Numa altura em para, que não para, distribuía tanto dinheiro como não, 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 e muitas vezes com incompreensões. Olha, lembro destes episódios que pode contar, lembro que o Dr. Ricardo, que era secretário de Estado do Orçamento, uma vez me encontraram nos corredores da, Da da, Assembleia. da Assembleia da República, com os outros deputados, e disse, põe as mãos nos bolsos, põe as mãos nos bolsos, não vem aí, vão levar, vai levar tudo, vai levar tudo. E, portanto, era uma forma de dizer, mas era- a viagem mas- da Madeira pedia Era sempre pedis. demasiado. Sim, e Era. estava. Mas pronto, e quero dizer, por exemplo, por mais ou menos, por mais ou menos era, na altura fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, depois fui ministro, e inclusive cedia o seu gabinete para eu me sentar lá com a secretária e ia receber as pessoas para negociar os vários pontos. E quero dizer que nessa altura, com os Açores, tínhamos uma relação extrema, Pois uma era. relação que fazia até confiança. Muitas vezes fazíamos A um Madeira trabalho juntos. Era, Sim, que era o pô, Alto Amaral, era o era uma a Marta relação. Amaral, o Walter, eram os secretários das Finanças com uma relação muito boa comigo e é que muitas vezes, até na lei de finanças, chegou a haver tantas Pois vezes, foi. de ele dizer, eu não posso ir a Lisboa, mas o que tu fizeste está bem feito, vai ser Trabalhava-se assim. era uma equipa Era, muito era, e na próxima. lei de finanças, quando agora se fala para a Madeira e para os Açores, compreendo que são especialidades diferentes que pode fazer, mas na lei de finanças houve de facto uma, Uma uma cooperação. cooperação e acima de tudo, uma confiança, Era uma isso mesmo. confiança nas pessoas. Havia para além disso tudo, eu criei muitas amizades. Sexta-feira está cá o Dr. Carlos Tavares, o Dr. Carlos Tavares foi secretário de Estado, tivemos
no Instituto de Crédito Público. Fui secretário de Estado, fui ministro da Economia, temos uma relação E ainda hoje tem tivemos à conversa ao telefone, fui eu que lhe disse para ver convidei para ver esta conferência. Portanto, teve comigo no Porto Santo a passar férias. Portanto, isto é tudo, esta rede, de contactos, esta forma de contactar, lembro de ir ao Ferreira do Amaral e isso tudo, quando as obras públicas, essas coisas todas, a Isabel Mota, o professor Valente Oliveira, ainda hoje todos mantenho que essas pessoas nós íamos para os gabinetes com outra, e depois íamos almoçar, depois estávamos, era um diálogo diferente. Exato. A postura era diferente. Olha, eu vou-lhe dizer, quando estava agora há pouco a falar das obras, muitas obras, havia o tema overbooking que só se ouvia falar na altura nos aviões. Sim, Os aviões está overbooking, nos aviões já ninguém pode mais entrar. E nessa altura a Madeira beneficiou de muito apoio para essas obras, porque nós tínhamos sempre obras para fazer, fosse no FEDER, FEOGAS, todos os sistemas de incentivos financeiros que havia na altura da União Europeia, da Comissão Europeia, depois da União Europeia, que nós aproveitávamos a todo tostão. E depois chegava uma altura, aquilo definido como um envelope financeiro para Portugal para aquele ano, com uma execução de X, e depois chegava aí a setembro, a doutora Isabel Mota ligava-me e dizia: e não conseguimos fechar neste setor, naquele setor. A Madeira tem algumas obras que possa aproveitar e não sei o quê. A Madeira nunca deu tudo E lá vem, se forem ver as minhas intervenções, quando perguntavam como é que ia financiamento daquele plano de investimentos, eu, em algumas das situações, dizia: vamos contar também com um pouco do overbooking, portanto, para que se possa financiar. Naturalmente, e não estou aqui, naturalmente, também com o recurso à dívida pública, e toda a gente sabe que Sim, sim, até 1997, naturalmente, contraímos uma dívida pública, mas se não fizéssemos a obra, não havia autonomia. As pessoas, quando a autonomia para ser sentida, vida e ser algo que diz muito aos madeirenses, teria que ter efeitos na sua vida, na sua qualidade de vida. E, portanto, tivemos que fazer a obra para toda a gente acreditar que a autonomia foi, de facto, o regime que nos proporcionou dar a volta à A Madeira. verdade é que houve visão na obra que foi feita. Hoje, quando olha para trás, como é que vê, acompanhou quase desde o início o processo autonómico. Fazemos agora os 50 anos. Como é que olha para trás, qual é o balanço que faz? Naturalmente, um balanço muito positivo, Positivo, porque, naturalmente, e a liderança do Dr. Alberto João, não tenho dúvidas nenhumas, não temos que lhe dar um mérito total, vamos dizer, muitas vezes sem rede, algumas vezes sem rede, mas sempre numa aposta na melhoria da qualidade de vida dos madeirenses e de tirar esta terra da pobreza extrema que estava. Tem ali os números quando estávamos no início da autonomia, e são números que envergonham qualquer país e envergonham. E demos um salto enorme, qualitativo, até comparado até com a própria região autónoma dos Açores. Temos perfis económicos diferentes e, portanto, não vamos fazer aqui comparações, mas não há dúvida nenhuma que foi a visão do Dr. Alberto João que lançou tudo isto, tudo. Depois com uma questão que me faz alguma confusão hoje, é olhar para os governos regionais, na estrutura e na organização do governo regional, e não ver em nenhum lado, em nenhuma secretaria, a função planeamento, que é uma função Uma das fundamental, críticas que tem, que é uma tem fundamental, e onde nós fizemos, de facto, e o Governo da República tinha o Ministro do Planeamento, que era o professor Valente Oliveira, depois tinha os secretários de Estado, e, de facto, havia um plano de desenvolvimento. acha que ele está a falhar agora. E o plano de entrada. Não estou a dizer que hoje em dia já não é tão premente, mas naturalmente que está a fazer. Tem que ser, tem que ser. Olha, eu lembro de uma vez que fazermos
seminário, um grande estudo. Madeira pensar o futuro. Sim, sim. Portanto, onde se pôs várias pessoas a pensar o futuro da região, onde se pôs o Centro Internacional de Negócios, onde pôs tudo isso. Foram projetos que visavam transformar a Madeira, andar depressa com o desenvolvimento. As pessoas, para sentirem que algo transformou as suas vidas, era ser palpável, sentirem no E dia. Isto aproveitar tudo que houve uma existia. transformação. Por Agora, isso, naturalmente, que se, quando Acha que fui ao início. fez demasiado? Não, 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 eu não. acho que não temos é um plano, e mesmo ao nível do Governo da Onde é que nós- República, a ideia que eu tenho é que andamos a reboque. Não, Há muita navegação à vista, porque Navegação, é isso. navegação à vista. hoje em Está dia bem os governos explicado. são de 4 anos. Também o E fazia. depois com instabilidade, Eu não também tivemos a fazia, eu situação também que tivemos. fazia. E eu dizia sempre que um secretário das Finanças não podia ter a função plena. Se bem que eu tivesse muitas vezes. Sim. Porque quem está preocupado com pagar salários no final do ano e do mês e arranjar dinheiro para pagar as obras e isso tudo, não pode ter a cabeça suficientemente limpa para poder estar a pensar, A planear. a Planear, sim. planear e olhar para o futuro. Mas conseguimos conciliar essas duas partes e conseguimos e pusemos. Agora, hoje as coisas estão completamente diferentes, há fatores externos a condicionar bastante, a condicionar. Houve a Troika, portanto, também a intervenção da Troika, os períodos maus em Portugal, que teve um retrocesso nos próprios planos de desenvolvimento económico. Depois tivemos a pandemia, depois veio da pandemia tudo, depois agora. Estamos ao contrário, portanto, da pandemia chegou-se a uma altura que abrisse de qualquer das formas, a economia está aberta. Hoje em dia as pessoas todas querem viajar, não é um problema, não é um problema da Madeira, Já, nem é coisa, não novamente, é, de overbooking. pois, não é um problema da Madeira, tudo hoje está-se a passar em Canárias, está-se a passar na Polónia, está-se a passar, eu tenho lido em tantas Zagreb, tenho lido em tantas cidades que o problema é da habitação versus alojamento local versus a quantidade de De turismo turismo. que está a chegar. E, portanto, a falta de mão de obra já local para poder dar resposta. Portanto, hoje são os problemas sociais são tão prementes que se nós hoje estamos nos telejornais e coisa, e ninguém está a falar de obras. Vemos obras de futuro feitas na China, feitas no lado, hoje na Europa, né? Fala-se de problemas. Fala-se de Problemas, são problemas, problemas. é. A dependência energética que a Hoje Alemanha enfrenta brutalmente. colocou a Europa, E colocou a Europa. colocou a Europa, porque esse foi um dos grandes problemas, faz com que a Europa hoje esteja dependente de terceiros. Aquilo que foi um princípio que também, pronto, na altura, que era, se consegues importar um bem mais barato do que aquilo que produzes, deixa de produzir e importa, que é melhor para a economia global que era a Europa. Isto é tudo foi muito bonito, essa coisa, mas foi Parece um rebentar bocado as ilusório, um Sim, economias. sim, bocado utopia, porque na verdade Foi rebentando as pequenas as economias pequenas dos países, economias especialmente como e Portugal e tornou-nos a toda. dependentes. Portanto, a nossa começar na, produção na agricultura, a por exemplo, agricultura e tudo isso foi abandono um das país, um pessoas, país, um país. assim, da Mas isto tem sido tão rápido. E depois há aqui depois temos que também a ilusão, porque os números económicos, os dados económicos, portanto as receitas e com este boom do turismo, com esta atividade económica tal como ela está, nós não podemos deixar de reconhecer que as receitas, seja das autarquias, do governo, todas elas as receitas fiscais estão a aumentar. Também. Com esse aumento, há a necessidade de fazer mais obra, mas hoje a obra, inevitavelmente, tem que ir para o social e, inevitavelmente, os governos, as autarquias têm que fazer um Uhum. plano especial de intervenção na E área da acha que isso deve habitação. ser feito? Bem, eu penso que há tentativa. Equilíbrio das finanças e planeamento. Olha, se eu tivesse no governo regional Hum, com alguma posição para a coisa, diria, que já o disse ao Dr. Miguel Albuquerque, eu fazia sob a minha liderança, fosse o presidente do governo, hum, sob a minha liderança, uma, um grupo
de, de- não é um grupo de trabalho, um grupo de resolução dos problemas de habitação, que chamemos lá de intervenção nos problemas de habitação, onde não se ia colocar em causa nenhum planos, isto era para cumprir planos, para cumprir tudo, fazer as coisas, mas que haver uma facilidade grande no sentido de viabilizar a intervenção e a construção de habitação social, habitação pública, por mais habitação. E isso teria que ser, seria o diretor regional do urbanismo, com o da Câmara Municipal, com o Presidente do Governo, o Secretário das Obras Públicas, que tivesse a tutela da habitação, o Presidente do Instituto de Habitação e o Secretário das Finanças. E depois iam a essas reuniões, assistia a essa reunião, consoante os assuntos, o Presidente ou a Presidente da Câmara que tivesse esses projetos para serem discutidos e aprovados, e uma vez aprovados a lei, respeitando, naturalmente, respeitando, mas para acelerar, porque não se pode estar com este tempo todo. A Madeira é muito pequena, a Madeira, o Funchal, esta bacia, isto dos terços que nós ocupamos, é muito pequeno e depois deixado à livre, há aqui, Há a sensação que é um eu vou ser sítio crítico, longe. eu vou ser crítico, eu vou ser crítico. Há dias vi num jornal uma publicidade, uma promoção do Instituto de Habitação de um prédio de apartamentos no Jardim da Serra. E isto, independentemente, as pessoas do Jardim da Serra são capazes de não gostar daquilo que eu esteja a dizer, mas o Jardim da Serra não é uma localidade da Madeira, nem uma freguesia da Madeira para ter prédios de apartamentos. Ao lado do prédio de apartamentos, Caracteriza-se. eram quatro ou cinco andares. Caracterização. Sim. Ao lado do prédio de apartamentos tinha habitação, casas unifamiliares e largas faixas de terrenos com agricultura, com vinha, com Sim. vinho. Com vinho. E aquela zona que foi, onde foi o Instituto que fui colocar aqueles prédios de apartamento, naturalmente foi um terreno, uma área que foi retirada à produção agrícola do vinho Madeira, e que daqui a dias terá com alguns problemas, Já terá, tem. terá alguns problemas em termos de produção e de manutenção da produção, e aquilo ali, pá, eu acho, não Não há uma deveria, não certa deveria haver, não caracterização, sei, porque nós deveria temos haver tanta ali, urbanização e o fazer, prédio fazer umas unidades unifamiliares, mais coisa, mesmo que fosse um, respeitando a respeitando, paisagem. um baixo em cima, não um prédio de apartamentos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é com a falta de terrenos, com a falta de locais para a habitação, havendo a necessidade grande de habitação, se entre num exagero e que isto daqui a dias isto todos os terrenos que Os eram bons terrenos para de a bananeiras agricultura estão a ser coisa, convertidos e outros É. terrenos que em vão vinhas, o impacto tem impacto ambiental gravíssimo. gravíssimo e visual e impacto é coisa, portanto nós estamos a ver o crescimento que está a ter a zona de Câmara de Lobos em termos de habitação é necessária, mas deveria ser bem ponderada, bem pensada, bem planeada para que não se Para as pessoas descaracterizar de forma alguma, nem expulsar o que tem sido as atividades tradicionais da população dessa situação. Basta ouvir as pessoas que estão na apanha da uva, estão a dizer que isto Mas está a passamos acabar, que por isto já não Montanha, coisa, por quer exemplo, dizer, tudo isto, já tudo ninguém isto. quer Portanto, ir. Mas que portanto são, custa agora, é uma questão, se me Fermento, perguntarem, é premente, não há soluções, não há soluções, não há aqui ninguém que tenha uma solução mágica para resolver, precisamos de mais decisivo para aplicação. chegar. Precisamos de mais habitação, precisamos de acolher as pessoas que vêm para cá para fazer esses trabalhos, mas de acolher com condições de vida, não é meter Exato. 10 e 20 e 30 pessoas dentro de um quarto ou dentro de uma habitação de 3 que e é o que coisa, já está a Exato. acontecer ver em no condições território subhumanas. continental, Mas está a acontecer na Madeira, com certeza, em está a acontecer Portugal. em Lisboa, no Porto, nas principais capitais, está a acontecer em Roma, está a acontecer, portanto, é um fenómeno. Temos que ter.
imigração, temos de ter com o I, temos de ter imigração, mas porque necessitamos para manter a Mas nossa atividade dando económica, qualidade de vida às pessoas que mas vêm as para cá pessoas não também, não podem é? vir nesta situação. Portanto, isto são desafios. Quando eu estava a dizer navegação à vista, porque os governos têm 4 anos, os governos têm eleições, Em 25 hoje em dia, como sabe, há o aproveitamento não gosto muito de falar de populismos e coisas, partidos populistas, mas há um aproveitamento das dificuldades sociais, das sociedades, há um aproveitamento político dessas situações por algumas para funções Sim, sim, sim. partidárias. E essas obrigam a quem, digamos assim, o que hoje se diz, os partidos do sistema aos partidos do ar governativo a ter que responder às questões E prementes. É o, perde-se é o Serviço à Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, é a habitação, e portanto não há tempo, digamos não há tempo assim, para pensar. para pensar e para planear. E portanto estamos todos numa situação. Se fosse falarmos numa taxa turística há 10 anos, toda a gente dizia que isso era um crime que ia acabar com tudo e que ia não sei o quê. Hoje em dia é aceito por toda a gente, até diz que eles já dizem que deve E ser até nós e os coisas. percursos. Tudo isso Não se temos pensou na esse altura, turismo. mas agora fomos invadidos, digamos assim, por uma Porque há pessoa. excesso de turismo. Por exemplo, os carros são um problema. Mas também não Sim, podemos mas ter as quantidades de viaturas. o problema é que mudou o perfil do Pois, turista. Do perfil do turista, é Foi verdade. quanto o turismo Está mais vinha para a procurado Madeira, as era um pessoas. turismo de qualidade, um turismo já de outra idade. Estas coisas que é preciso pensar e ver o que é que houve. Vinha, O que é que vinha se para enquadra ficar, vinha melhor para para ficar no a Madeira? Savoy, no Ritz, e não sei o quê. Podes Para... proibir as Não, pessoas. não pode. É o turismo Não se deve. democrático. Todas Mas as não se pessoas pode estragar. viajam. Eu conheço turistas que me dizem que não voltam à Madeira porque o produto que lhes foi vendido não foi o que encontraram. Porque quando quiseram ir ao Pois não conseguiram chegar lá. E encontraram o produto. Encontraram o produto. Mas toda a gente Encontraram foi com uma procura que. Uma, preferem é, evitar, não gostam destes Mas o amontoados que é que tu porque podes fazer? Vais proibir? não é isso. Podes, Mas tens que planear. Se fizeres uma festa em casa, não podes convidar muito mais pessoas do que a tua casa consegue. Tá bem. É isto que eu quero dizer. Não, Estou dando um exemplo. nós estamos. Só Nós, se não, temos mas o que eu. planear Mas foi melhor. muito de repente. Foi muito Foi de muito repente. repentino também. Mas é uma Bem, coisa nós que já vemos, todo acontece. quem tem filhos e coisa, vê que hoje vão viajar, mas vão viajar com uma mochila, vão viajar com. Exato. Sim, Portanto, simplifica. as pessoas hoje, os jovens, esta faixa dos 25 aos 45, 50, 60, pronto, que são jovens ainda, para viajar, vêm com facilidade e trazem os filhos e trazem de qualquer maneira, não há problemas, isto não. E preferem pagar menos na viagem, portanto, Um preço deixar melhor. para gastar no e depois vão para alojamentos locais, preferem alojamentos locais a unidades hoteleiras. Portanto, se estão no alojamento local, numa ilha como a Madeira, com o perfil que tem, com as acessibilidades que tem, com a orografia que tem, uma pessoa que venha para a Madeira não pode esperar por um autocarro para levá-lo ao Pico do Arieiro. Não subir bicicleta, não é? Portanto, não pode, a mobilidade tem que ser feita por carro. Uhum. Ou ser feita cada um que está no que vem, ou aluga um Às carro. vezes, para Aluga um alojamento, carro. para Portanto, alojamento estamos aí. Mas pronto, temos que começar a pensar soluções para não Para só isto. defender aquilo que é a nossa natureza e os locais onde tradicionais do turismo da Madeira, tentar manter a qualidade e dar qualidade a quem nos dedica. Por exemplo, em termos Não de- defraudar de forma das nenhuma. levadas, eu acho que já devíamos começar a promover os caminhos reais para tirar as pessoas da levada. E o as mar, pessoas da porque levada não e voltarmos para o mar é outra Mar também, coisa. mas o mar é o futuro também. É o Mas futuro, é preciso cuidar dele. Depois, Mas é preciso cuidar dele. ontem, O sim. Paulo, quando está em casa, o José O José Paulo, Paulo. o José Nada. Paulo, Tudo bem. eu sei que tem uma vida ocupadíssima, continua com as empresas da família, Sim, tem os tempo clubes. ainda hoje, Sim, chegou sim. aqui,
nós a pensarmos, epá, cheguei aqui com ar, com bom ar, mas tinha acabado de fazer ginástica Tive uma durante uma vez. hora e meia. E depois nós subimos de elevador ao terceiro andar E ele e ele subia subia bem. escadas. Sim, isso é a minha claustrofobia É que porque não gosto de elevador também. faz aqui, não gosto dos espaços fechados, Mas mas isso, continua a de tem, depender de tem, si, não é? não, não, sim, sim, Tem isso mais tem, tempo sim, mas agora. pronto, mas também agora tenho que cuidar mesmo de mim. Tive um aviso à navegação que ia a todas, como sabem, também tenho o Clube de Esportes da Madeira, tenho Pois. o Rally, tenho todas as Rally Legend, as organizações. Também sou presidente do Clube de Turismo da Madeira, portanto, mesmo que não seja uma coisa que não me leve muito tempo, mas sempre tenho as suas preocupações, as suas coisas. Portanto, eu tenho ainda uma vida muito preenchida com algumas preocupações, como disse, a vida empresarial familiar, portanto, estamos a acabar com as empresas e a vender as participações, até para a família poder também Pensar. descansar, para não deixar também para as outras gerações situações que são muitas empresas familiares. Portanto, estou a fazer essas situações, todo o Instituto de Autonomia e Desenvolvimento também a fazer aguentar para também trabalharmos acima de tudo, toda a parte imobiliária e a parte dos financiamentos dos bancos. Portanto, digamos que estou de facto muito preenchido. Continua Estou muito ocupadíssimo, mas preenchido. continua ocupadíssimo. Pois Sim, e por continua. isso. Quando é que fica tempo para a família? Bom, É, esse é um faz parte da lista problema. de reclamações que ele já tem há imenso Pois, tempo. mas eu tenho, neste momento, tenho não uma facilidade, mas tenho. Os meus filhos não estão na Madeira, naturalmente tenho um, agora esteve nos Estados Unidos, esteve em Nova Iorque durante alguns anos, agora está em Roma. Já tenho uma Tem uma neta netinha. americana que está em Roma e tenho um neto que nasceu há 2 meses, já italiano, já romano. Portanto, agora obriga-me também a ir mais vezes até Roma, como me obrigava a ir a Nova Iorque. O outro meu filho eh, está em Lisboa, é advogado na Vieira da Almeida, em Lisboa. Tem a sua vida, esteve cá este fim de semana, tem a sua vida, portanto Por um não lado, dá. já Então, não tem que vir Ou para seja, aqui. eles saíram no tempo certo da sua zona de conforto e foram e fizeram-se, digamos assim, não se fizeram Deram-se à vida. à vida, mas só tiveram, naturalmente, que eu sempre disse que o melhor que podia dar investir na formação e na educação deles era, de facto, não era uma despesa, mas era um É um investimento. claro, investimento. E eu sempre tive essa perspectiva e eles sabem bem disso. Hoje em dia são pessoas que fizeram aquilo que fizeram, mas são muito são bem responsáveis, felizes. E estão bem nos caminham. lugares onde estão, para Estão mesmo dizer já caminhando. não necessitam do pai em termos Do de apoio do mais, pai. mais da presença do pai, especialmente. Agora é mesmo mais o de fruir, não É é? isso. Portanto, eu estou com a minha mulher em casa, portanto, é mais fácil, portanto, também, nesta altura, poder ter um tempo mais livre. Ter mais Uhum. qualidade, Mas, fala. mas olha, gosto de ver, e agora com estes apontamentos e nestas coisas também tem as particularidades, gosto de ver na casa onde vivo. Tenho Uhum. uma pequena horta que os homens que trabalham comigo que sabem disso. Olha, ainda tenho tido uma boa produção de mangos e Oh, mangos bons. Hora de tudo, Tenho sabe da banana, cultura. tenho banana, tenho uma série Depois Não, e comia eu para lá. quando posso, É de giro. vez em quando Eu tenho tenho um pessoas a bocadinho só, trabalhar, mas também, é mas não tão é giro. muito, mas tenho muita coisa. Mas aquela Fruta, satisfação de ver crescer ter, os ter, ter, pimentos, ter, os ter tomates, também a alface. perabacate, nona, Muito bom. pitangueiras. Olha, eu tenho ali, vou andando ali,
receber água de rega, ver as coisas, estar, tenho relva, portanto Anda tenho a em parar casa a chuva. um espaço que quando não vou ao ginásio, de manhã a minha vida levanto-me Vai a às parar a Sim. régua. 6h30, um quarto para as 7 horas, e Continua a fazer. ando ali até às 9 e tal, ou receber as pessoas que estão a tratar das coisas, e ando nisto, gosto também dos meus carros Pois é, antigos, portanto tenho uma vida preenchida. a sua É um paixão homem a feliz. sua paixão são os automóveis, não é? O Rally Vinho Madeira, gostava que regressasse ao coeficiente 20? Naturalmente, gostava de deixar o Rally não no prestígio internacional que ele teve, que ele Sim, tem, pois foi. continua a ter isso tudo. Sim, O estatuto, ele tem um bom estatuto. O problema é que hoje, na vida, e especialmente no desporto, nada se faz sem dinheiro. isso. Portanto, quem tem dinheiro tem acesso a tudo. E neste momento, o que eu lhe vou dizer, se me disser que o campeonato da Europa, tal como ele está agora, o campeonato europeu, tal como ele está, é um grande objetivo, é só para estar lá. Mas não é um grande, não é que seja uma coisa que vá mudar, uma coisa de qualidade como era no passado. Estar no campeonato Que da eu lembro que Europa o passado era Rally Vinho Madeira. o campeonato da Europa era uma coisa, era o segundo degrau Tinha um do estatuto. campeonato, era um estatuto. Agora, nesta fase, está muito. Houve uma evolução muito grande. Os países de leste, naturalmente, com a abertura, todos eles apostaram e Estão vinham também a forte competir. no Portanto, há mais automobilismo, no competição. automobilismo. Temos também a zona dos Emirados Árabes e tudo, Sim. tudo a apostar forte, muito forte. Hoje, o que interessa não é as pessoas que vão para a estrada a ver o rally, hoje o que interessa é as pessoas que estão à frente da televisão, a ver a Fórmula 1, a ver a Sim. MotoGP, a ver os rallies, portanto, o que interessa é o O share espectador, do, sim. do espectador da Estão televisão com as Sim, corridas. sim, sim. Portanto, e Não, com outros valores. Portanto, eu gostava, mas gostava de ter o rally no Campeonato da Europa, Hum, com outra competitividade, com outro valor para o Campeonato da Europa. sim. Hoje o Campeonato da Europa não está, não, digamos assim, era uma segunda divisão com as equipas oficiais na altura a apostar em equipas que chegavam e a apostar e tinha pilotos de primeiro plano. Agora as equipas apostam de facto em jovens, no desenvolvimento de viaturas e apostam, e apostam em jovens pilotos. Portanto, se nós formos hoje ver, e não é um facto, as viaturas são praticamente iguais. Sim. Portanto, entre uma e outra, e nessa aqui, os pilotos são todos jovens. Bom, se você for ao Rally da Polónia, do Campeonato da Europa, se for ver nos 10 primeiros, estão 6 polacos. Vai à República Checa, nos 10 primeiros estão 3 checos ou 4 checos, 2 polacos, da zona. Portanto, os rallies, hoje as viaturas estão muito Nós já no temos alguma Campeonato da Europa. viatura. E como é que acontece na Madeira? Até com as Uma O que é que viatura acontece? pequeno Rally? Não. Não. e Não vai agora buscar aí. como se pode ver, os carros hoje são iguais, praticamente iguais. Os pilotos madeirenses também vêm aqui, os que vêm de fora aqui dizem que, pá, vou aí porque estão 3 pilotos a andar tão depressa que a gente chega aí e até faz mal figura e fica mal para a nossa Pois. carreira desportiva. Portanto, o que está a acontecer aqui acontece em todo o lado e, portanto, hoje, para estar no Campeonato da Europa é preciso ter uns 500 mil euros só para o fim do Campeonato da Europa e depois com outras Os outros imposições. Sim, sim. E, financiamentos. portanto, com esse dinheiro, se for buscar 4 ou 5 pilotos, ou se fosse esse dinheiro, ir buscar 4 ou 5 pilotos, bons pilotos, que nós reconhecidamente rápidos, com um bom prémio na Madeira, temos um Rally da Madeira, que os madeirenses gostam, com competitividade, com valor desportivo, que é isso que as pessoas querem Sim, ver, sim. a andar depressa nas estradas da Madeira. José Paulo Fontes, nós também estamos a andar depressa. Já chegamos ao fim do É programa. verdade, é verdade. Foi um gosto. Correu tão depressa, podíamos ter Foi falado de depressa. mais coisas, Sim, naturalmente, mas naturalmente, ficará para outra altura. naturalmente. Ah, muito Para mim é que eu obrigada. gostei imenso. Estou Gostei, fazer revisitar, que nem sempre fazemos este a exercício, sentar-se à e velha estar, guarda, e vale para estar a ir. pensar que esta semana vou ter que fazer isso em termos do financiamento, da situação financeira da região e o modelo de financiamento das autonomias, e agradeço de facto
terem-me dado esta oportunidade, que já me permiti também falar de alguma dessa matéria, mas acima de tudo também falar daquilo que foi um trajeto e que vai Foi um continuar. projeto muito giro, E que vai continuar. com boas memórias. Ah, Muito, muito boas, muito boas. Muito obrigada. Velha Guarda e Viva Memórias. É. José Paulo Fontes. Muito obrigada. Obrigado, Até eu é para que a semana. agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.